Bom, então eu fiz aqui uma apresentação que vai durar mais ou menos 30 minutos. Espero conseguir seguir esse tempo. A primeira parte eu vou fazer um panorama geral sobre a pandemia e de que modo ela impactou no mercado de capitais, que é regulado pela CVM e é o principal objeto dos processos administrativos sancionadores. E num segundo momento, eu separei aqui vários atos normativos que a CVM editou, justamente tendo em vista a regulamentação, né, dessas medidas emergenciais, para poder seguir o seu trabalho com a máxima normalidade e sem prejuízos tanto para a administração quanto também para os regulados. Então, vamos começar aqui falando sobre esse panorama. A gente viu aí, né, a partir da lei que estabeleceu o isolamento social, as medidas emergenciais, que as pessoas passaram a ter que trabalhar no home office, né, o trabalho remoto. E a CVM, logo no início, lá por volta do dia 16 de março, mais ou menos, ela já começou a liberar os servidores, no primeiro momento, aqueles que estavam dentro do grupo de risco, para que pudessem exercer as suas funções de casa. Notem que não são todos que podem exercer as funções de casa, né? Nesse caso, as pessoas que não podem exercer simplesmente vão ficar em isolamento social. As que puderem vão ter que se adaptar, né? Instalar lá os softwares, né? Algumas pessoas estavam preparadas, outras não. E esse foi um processo lento, né, que se estende até hoje, de adaptação. As pessoas hoje já estão bem mais, digamos assim, aptas ao trabalho remoto do que há 3 meses atrás. No segundo momento, já no dia 18 de março, eles já começam a ampliar esse trabalho remoto para as outras pessoas que exercem atividades tidas como relevantes, como finalísticas. E essas são as atividades diretamente ligadas ao exercício de poder de polícia da CVM. Bom, quais seriam essas atividades finalísticas? Nós temos, então, todas as atividades de fiscalização para manutenção da rigidez do mercado de capitais. E isso vai desde o momento em que a autarquia se propõe a investigar aquele fato, ela pode também receber uma notícia sobre uma irregularidade, aí ela vai fazer a abertura do inquérito administrativo, vai conduzir, vai colher provas, depois ela vai formular uma acusação. Depois disso, isso vai ser submetido ao julgamento pelo colegiado, e é claro que aí no meio nós temos várias etapas para chegar até o julgamento, e aí por fim nós temos a possibilidade de recurso, né, em caso de condenações. Bom, dentro desse contexto, eles resolveram por bem manter todas as reuniões do colegiado, através da videoconferência e também da teleconferência. Essas duas expressões merecem uma especial atenção porque elas guardam uma relação de semelhança, que é o uso do meio eletrônico, no meio virtual da transmissão de dados, mas elas também têm uma diferença importante. A videoconferência é um termo empregado para se referir a essas reuniões em que todos os participantes possam se manifestar. Então, isso é um termo bastante específico, por exemplo, para reuniões de trabalho, para audiências, né, em que as partes estejam ali presentes e possam se manifestar, produzir provas, né? Agora, quando você está, por exemplo, diante de uma sessão de julgamento, em que você tem algumas pessoas falando, mas você está apenas assistindo, sem oportunidade de também se manifestar, aí você está diante de uma teleconferência, que é bastante similar ao sistema da televisão, né? A televisão, quando você assiste, você não pode participar, você está ouvindo as pessoas falando, então ele recebe esse nome, assim como essa palestra. Eu estou aqui falando,
vocês estão aqui me assistindo, então isso aqui eu poderia dizer que seria uma teleconferência. Diferente se esse evento estivesse sendo transmitido ao vivo e vocês pudessem participar, por exemplo, no chat, interferindo na minha fala, fazendo perguntas. Então esses termos são importantes, ainda mais hoje, né? Que nós estamos fazendo tudo remotamente. Bom, feita essa distinção, também gostaria de destacar que na CVM várias viagens internacionais ou mesmo domésticas foram suspensas justamente para evitar esse deslocamento em razão da pandemia. Só que aí surge um problema. Algumas viagens eram realizadas para colheita de provas, de depoimentos e inspeções. Com essa limitação, eles passam a ter que desempenhar toda essa tarefa no meio eletrônico. E aí vem um questionamento muito interessante, que é o da oralidade. Várias pessoas questionam o uso da videoconferência justamente por isso, porque elas dizem que a oralidade estaria de uma certa forma comprometida. Porque é diferente você estar no meio virtual, vamos dizer assim, na presença daquelas pessoas, mesmo que virtualmente, podendo interferir na sua fala, tirar uma dúvida naquele momento. A oralidade aqui é muito maior. Agora, quando eu gravo um vídeo e exibo, como eu estou fazendo aqui agora, ou quando você está assistindo uma sessão do STF televisionada, você não pode participar, não pode se manifestar, aí você tem uma oralidade mitigada. Porque a oralidade, ela tem por objetivo garantir a possibilidade do interlocutor influir de alguma forma na formação do convencimento daquele julgador. Então, se você não tem essa possibilidade de se manifestar de maneira imediata, isso aí resta um pouco prejudicado. Por isso que algumas pessoas algumas pessoas criticam os julgamentos virtuais, por exemplo, no STF, que não permite uma sustentação oral ao vivo, mas sim que você envie um vídeo fazendo a sua manifestação oralmente. Então, alguns professores processualistas falam muito bem que oralidade não é simplesmente a possibilidade de manifestar oralmente. A oralidade é essa possibilidade de você ter um contraditório efetivo, ou seja, a possibilidade de influir diretamente na opinião, na manifestação do julgador, ou até de provocá-lo, né? Provocar dúvidas, suscitar algumas questões que possam fazer com que ele reflita melhor a sua decisão. Bom, outra questão relacionada às videoconferências, que também é bem polêmica, e que também se faz presente no processo administrativo sancionador, é a questão da incomunicabilidade das testemunhas. Porque a gente sabe que quando a gente vai colher depoimentos de várias testemunhas que se conhecem, por exemplo, a gente tem que mantê-las isoladas e elas não podem se comunicar para evitar que elas combinem ou que elas adiantem o que foi dito numa audiência numa oitiva, na verdade, para que não haja nenhuma possibilidade de manobra, para que a verdade seja de maneira, sei lá, de certa forma ocultada, né? Então, nesse ponto da incomunicabilidade, muitas pessoas defendem que no meio eletrônico ela deveria ser feita através de um isolamento da pessoa naquela sala, com uma câmera de 360 graus para você poder visualizar o ambiente, como eu estou aqui falando. Vocês não estão vendo toda a sala aqui onde eu estou, vocês estão vendo aqui a estante de livros, né, as almofadas ali ao fundo, a mesa de trabalho, mas vocês não estão vendo se tem alguém aqui ao meu lado, por exemplo, conversando comigo, me dando algumas dicas. Não tem, eu estou sozinha, mas é um bom exemplo de como que você tem uma limitação visual com relação ao ambiente onde aquela pessoa que está prestando um depoimento, né, está, enfim, tendo ou não uma interferência externa sobre a sua fala. E muita gente tem uma preocupação muito grande justamente com relação às atividades que possam
induzir alguém a falar algo por meio de coerção ou algo do tipo, né? E aí a gente começa até a caminhar para uma violação de direitos fundamentais, né? Que seria, de certa forma, viabilizada por um meio eletrônico restrito, né? Que não tem a possibilidade de reproduzir fielmente o ambiente presencial. E essa é a chave. Muita gente fala que o ambiente eletrônico, para ele ser válido, para ele respeitar as garantias processuais, os direitos fundamentais, ele tem que ter a possibilidade de reproduzir ao máximo o modo em que ele se daria no meio presencial. Com relação às comunicações oficiais, a CVM ela estabeleceu expressamente que elas serão feitas pelo portal da CVM, mas também por redes sociais. E isso já é um grande avanço, porque há 5 anos atrás você nem ouvia tanto falar em comunicação oficial por rede oficial. E isso possibilita não só o maior alcance dos jurisdicionados, aqui no caso dos administrados, dos regulados, como também uma facilidade e um menor dispêndio de recursos por parte da administração pública para fazer essas comunicações, porque é muito caro fazer isso tudo por diário oficial ou publicação em jornais de grande circulação, e o meio eletrônico ele é bastante barato nesse sentido. Bom, esses são então os questionamentos estruturais, e agora eu passo a fazer um panorama em relação aos impactos econômicos que nós estamos vivenciando e que influenciam o mercado de capitais. Então eu vou passar aqui alguns dados que eu achei interessantes, extraídos do site da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE. Você acha facilmente no Google, é só digitar OCDE, você vai lá ter integral acesso a todas essas informações. E aqui eles registram o PIB, né? Como que o PIB veio, na verdade, evoluindo desde o início da pandemia até hoje. No início, ele estava no percentual aqui de 2,4%. E, mais ou menos agora, ele já está em menos 5,5%. Então, vejam como que ele caiu, o que representa uma queda de menos 7,9%. Já existem notícias em sites de economia de uma projeção de queda superior a 9,1% a partir dessa segunda onda da pandemia. Então vejam como que o impacto foi sofrido de maneira rápida, porque a gente não tem nem 4, nem 5 meses de isolamento social, e olha como que o PIB já despencou. E por que que isso ocorreu? Eles atribuem grande parte disso em razão da queda do faturamento em diversos setores produtivos, né? Comércio, enfim. A gente tem um destaque maior na queda do faturamento nos ramos ligados ao comércio, que vendam, por exemplo, itens que não são tão essenciais e que tenham uma maior durabilidade, que poderia ser exemplificado aqui pelo vestuário e também por eletrodomésticos. Bom, já outros ramos, como por exemplo, atividades relacionadas a deslocamento, trânsito de pessoas e que tem alguma aglomeração, como estacionamentos, bares, restaurantes, já ficam no segundo plano. Eles sofreram uma queda, mas não chegaram também a zerar, vamos dizer assim. E por fim, alguns casos interessantes que até registram um aumento no faturamento, né, que foi o caso dos supermercados, das farmácias, dos serviços de delivery, dos marketplaces, enfim, nesses casos houve até um aumento. Mas não foi um aumento tão significativo a ponto de compensar todas as perdas dos demais setores produtivos e de comércio, né? Então, esse é o panorama que a gente tem econômico, né? Assim, bem superficial, só estou passando aqui para a gente ter uma ideia. A Bolsa, então, de Valores, ela oscilou bastante
E segundo dados do Bloomberg, ela teve uma variação bastante pessimista, alcançando a marca de menos 49,7% em dólares. E da mesma forma, a gente teve uma grande variação do câmbio, bem prejudicial, que chegou a registrar a proporção de 7:1. Então imagina, né? $1 valendo R$7, né? Que absurdo, né? A gente chegou. Inclusive, esse é uma das piores marcas que a gente tem no cenário internacional. Outro fator também preocupante na economia relaciona-se ao índice do desemprego, que vem cada vez mais crescendo em razão desse isolamento que está se estendendo. Nesse caso, a gente tem aqui uma preocupação muito grande, porque o desemprego, ele acarreta um efeito cascata imediato. Então, se uma pessoa ela perde o emprego, ela logicamente vai ter que também ajustar o seu orçamento e cortar prestações de serviços que ela mantinha. E isso vai gerando efeito cascata, né? A cada pessoa desempregada, você não elimina só a relação de emprego dela, mas outras que estiveram que estiveram presentes, né, que eram mantidas de alguma forma por ela. Então isso também é muito preocupante, tanto é que o governo lançou mão de várias medidas provisórias, né, para justamente flexibilizar essas relações de trabalho, para tentar segurar um pouco, mas não são suficientes, e a cada mês que perdura esse isolamento social em razão da pandemia, essa situação vai, infelizmente, se agravando. Bom, esse aqui é o panorama que a gente tem, que não é nada animador, infelizmente, mas que eu precisei passar aqui porque ele explica as razões de tantas medidas que foram adotadas pela CVM no exercício do seu poder de polícia. É interessante aqui fazer uma introdução antes de falar dos atos normativos, que quando se fala em processo administrativo sancionador da CVM, hoje qual é o regramento principal que a gente tem? É a instrução CVM 607 de 2019. Mas a gente também não pode ignorar outras normas que também estão ali, né, de plena aplicabilidade a esse tipo de processo, que é o caso, por exemplo, do CPC. O CPC de 2015, eu queria ressaltar aqui, ele trouxe diversas inovações em relação especificamente ao meio eletrônico, que é a forma principal pela qual hoje nós estamos, né, veiculando todas essas atividades, né, não só judiciais, mas administrativas, que é esse caso. Ele trouxe pela primeira vez previsão expressa, no sentido de que haveria uma regulamentação dos atos processuais eletrônicos. E isso já é um avanço, porque anteriormente ao CPC de 2015, a gente só tinha um tratamento legislativo na Lei 11.419 de 2006. Então, hoje a gente tem não só essa Lei 11.419, mas também o CPC, e agora a Instrução CVM 607, todas elas dispondo de maneira expressa sobre formas de comunicação eletrônica, formas de realização de atos eletrônicos. Bom, essa previsão expressa dos meios eletrônicos na Instrução CVM 607 está nos artigos 20 a 26. E, como eu falei aqui, a CVM ela tem uma preocupação de sempre manter uma transparência sobre a sua atividade. E esses atos todos você encontra facilmente navegando pelo site da CVM, tá? Que é cvm.gov.br. Aqui, então, eu passo a falar sobre os principais atos normativos da CVM que influenciam
esse desenrolar do processo administrativo sancionador. O primeiro deles é o ofício circular CVM/SNC/CEP 02 de 2020. Esse ofício circular, ele trata basicamente dos efeitos do coronavírus nas demonstrações financeiras. Então tá aqui a recomendação para que vocês leiam. Basicamente, ele ressalta a necessidade de que as companhias e os auditores considerem os impactos do Covid em seus negócios e reportem os riscos e incertezas nas suas demonstrações financeiras. Ele também recomenda uma avaliação quanto à necessidade de divulgação do fato relevante e de projeções estimativas relacionadas aos riscos do negócio na elaboração do formulário de referência. Também temos aqui a deliberação CVM número 846, de 16 de março de 2020, que basicamente prorroga o período de interrupção do prazo de análise de ofertas públicas e do registro ao emissor. Outra medida que eu quero destacar é a medida provisória 928, de 23 de março. Ela traz uma regra muito importante, que está lá, falando sobre uma disposição que diz que não correrão mais os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados processados em processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade, de que trata o Decreto Legislativo número 6 de 2020. Então, vejam, não correm prazos em desfavor dos acusados enquanto perdurar o estado de calamidade decorrente da pandemia. Isso é muito importante, não só para o princípio do contraditório, da ampla defesa, mas também para que a própria administração ela tenha meios para que ela possa processar de maneira justa, de maneira eficiente, todas essas informações quando elas chegarem ao seu conhecimento. Então, isso também foi uma medida que merece não só elogios, mas um grande destaque, né? Parece lógico que isso viesse a ocorrer, mas realmente, se a gente não tiver uma disposição expressa, a gente não tem uma segurança jurídica quanto a isso, né? Então, essa norma, ela é muito importante e continua aqui no parágrafo único falando que também ficam suspensos os prazos prescricionais para aplicação das sanções administrativas. Então, aí já é outra ponta, né? Se, por um lado, o acusado, ele tem suspensos prazos, né, para apresentar a sua defesa, suas manifestações, enfim, para recorrer, também, por outro lado, a administração não pode também ser prejudicada com a prescrição eventual da sua pretensão punitiva. Então, perfeito esse dispositivo na medida provisória 928, de 23 de março de 2020. Aqui a gente também tem a deliberação 848, de 25 de março de 2020, que aqui eu não vou falar de tudo, porque ela é um pouco maiorzinha, mas resumindo, ela promove diversas alterações em relação a diversos prazos que afetariam diversos players no mercado. Então, aqui a gente tem flexibilização de prazos em relação à taxa de fiscalização cobrada pela CVM, multas, incluindo a multa, né, combinatória, lançamento de crédito tributário, dentre outras medidas. Aqui eu destaco uma outra medida interessante, que é a postergação por 120 dias do vencimento das obrigações assumidas em termos de compromissos celebrados pela CVM, que não foram quitadas até a data da publicação da deliberação. Então, assim, eles não foram quitados até a data da deliberação e eles também não tiveram o seu vencimento ocorrido naquela data. Então, todas as obrigações não vencidas, elas estariam, no caso, postergadas por mais 120 dias, em razão da pandemia. Por fim, o que eu quero destacar aqui é que a deliberação
de 25 de março de 2020 reforça e explicita a suspensão também dos prazos dos processos administrativos sancionadores, que está prevista na medida provisória 928, que eu acabei de falar, e determina ainda que o prazo para interposição de recursos ao colegiado da decisão que for proferida pelos superintendentes da CVM, assim como o prazo do pedido de reconsideração, sejam contados em dobro, né? Então, é outra medida flexibilizando prazos em razão dessa situação de anormalidade. Por fim, tem aqui uma disposição um pouco diferenciada, né, um pouco destacada, que se relaciona apenas com a instrução 617 de 2019, que é uma instrução que regulamenta a prevenção à lavagem de dinheiro, conhecida como PLD, Prevenção à Lavagem de Dinheiro. E essa deliberação, então, prorroga para o dia 1º de outubro de 2020 o término do período de vacância para entrada em vigor desses dispositivos ainda não vigentes nessa instrução 617, de 5 de dezembro de 2019. Gostaria de falar agora sobre a medida provisória 931, de 30 de março de 2020. Essa medida provisória, ela tem várias disposições, bastante técnicas, todas flexibilizando a atuação aqui do Conselho de Administração. Mas aqui eu quero destacar que ela estende excepcionalmente o prazo para a realização da Assembleia Geral Ordinária, que seria de 7 meses contado do término do exercício, e ela também flexibiliza várias obrigações das companhias abertas de cunho deliberativo. Então é por isso que aqui ela faz muito uma referência expressa ao Conselho de Administração. Aqui agora eu quero falar sobre a deliberação 849, de 31 de março de 2020. Ela também flexibiliza vários prazos, e todos eles estão relacionados à entrega de informações periódicas para a CVM. Então, a gente tem, por exemplo, uma prorrogação aqui, uma flexibilização dos prazos para entrega do formulário de TR de 45 dias. Em outros casos, ela determina sempre 2 meses, que é o caso das demonstrações financeiras, formulário DFP, relatório do agente fiduciário, formulário cadastral, de referência, informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa. Nesses casos todos, o prazo ficou flexibilizado para 2 meses. E por fim, o último ato que eu quero mencionar aqui, apenas apontar para vocês, é a Instrução CVM número 625, de 14 de maio. E essa instrução, ela regulamenta aqui a chamada Assembleia Digital de Debenturistas. Então vejam que são todas medidas sempre tendentes a flexibilizar procedimento, ampliar prazos, suspender prazos, interromper prazos e autorizar o uso do meio digital, do meio virtual, do meio eletrônico para a prática dos atos que anteriormente só eram praticados presencialmente. Então, eu espero ter conseguido resumir aqui para vocês um panorama sobre o processo administrativo sancionador na CVM, os principais atos normativos que foram emitidos nesse período de pandemia, justamente para viabilizar a atuação não só da administração pública federal, mas também para que não houvesse nenhum prejuízo à atuação dos diversos players do mercado.